Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série, inicialmente uma série de 30 dias, onde todos os dias, sempre às 7 horas da manhã, eu vou estar vindo aqui conversando com vocês a respeito da videofusão. O meu objetivo aqui, pessoal, é utilizar a minha experiência profissional, seja ministrando o curso ou até mesmo trabalhando com o público presencial, para ajudar vocês a solucionarem alguns problemas que podem estar tendo ou virem a ter dentro da área da videofusão. E até mesmo tirar algumas dúvidas que podem estar surgindo aí. Inclusive, caso você tenha alguma dúvida ou sugestão para um tema aqui, para essa série, deixa aqui nos comentários que posteriormente eu farei um vídeo ou, dependendo do caso, eu já te respondo aqui mesmo embaixo. O tema do vídeo de hoje, pessoal, é forno de alta temperatura, mais especificamente tipos de forno. Você pode ver que eu estou numa visão um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver, porque essa daqui é a minha área quente. Não dá para me mostrar muito da área quente, porque é um espaço de... Ó, aqui eu estou tocando na parede, é um espaço de... Eu acredito que esse espaço aqui deve ter uns 4 metros quadrados. E como você pode ver, nesses 4 metros quadrados eu tenho um forninho aqui, eu tenho outro forninho aqui, e eu tenho um fornão aqui, isso fora o micro-ondas e algumas muflas que eu utilizo também. Por que eu estou gravando aqui, pessoal? Porque, não sei se vocês sabem, caso vocês não saibam, vocês vão ficar sabendo agora, o meu ateliê é na minha própria casa. Há algum tempo atrás eu trabalhava numa ONG, onde lá a gente tinha montado um ateliê grandão, com capacidade para comportar mais de 60 pessoas. Eu mudei, isso era em São Paulo, eu mudei de São Paulo aqui para Limeira e resolvi montar o meu próprio ateliê, um ateliêzinho pequeno. Para muitos pode não ser tão pequeno assim, mas para mim, comparado ao que eu tinha, é pequeno. Um ateliêzinho pequeno aqui em casa. Caso vocês estejam curiosos onde fica essa parte aqui, se vocês acompanham o canal já há algum tempo e já viram uma porta atrás de mim, alguma das filmagens, algum dos vídeos que eu já fiz, a porta é a que dá acesso à minha área quente. Aqui, como não sei se está dando para perceber, pessoal, mas provavelmente vocês vão estar ouvindo o áudio com um pouquinho de eco, porque aqui esse espaço aqui é isolado. Só tem uma única janela e está em outro cômodo aqui do lado a janela que ventila o espaço aqui. Por que está isolado? Porque como a gente trabalha com material sensível à mudança brusca de temperatura, no caso o vidro, assim que eu retiro uma peça daqui, eu já coloco direto aqui numa mesa que eu tenho aqui do lado. Isso faz com que, não tendo esse fluxo de ar, a peça, o risco de queda da peça seja bem menor, tá? Se comparado a outra mesa que eu utilizo ali para cortar. Então eu sempre gosto de manter meus fornos sempre no espaço livre, principalmente livre de trânsito de pessoas e crianças. E também livre de muita ventilação, um local onde eu consigo manter um certo controle na ventilação. Tá? Então tá, partindo aqui para o vídeo em si, para o tema do vídeo, eu vou falar um pouco sobre tipos de fornos. É claro, pessoal, que eu não tenho aqui todos os tipos de forno para explicar, para mostrar para vocês, mas com esses 3 modelinhos aqui, eu acredito que já vai dar para vocês terem uma noção bem interessante de como, talvez até de qual que é o melhor forno para a sua ocasião, para aquilo que você pretende criar, tá? Então assim, por que é importante você entender sobre os tipos de forno? Isso, pessoal, antes mesmo até de você iniciar na videofusão, caso você pretenda comprar um forno, é interessante você entender sobre os tipos de forno para você perceber qual que é, com base naquilo que você pretende criar, qual que vai ser aquele que vai te entregar aquele trabalho com mais velocidade. Se é um forno com resistência no topo, no caso esse daqui, eu deixei aberto aqui para vocês verem a resistência. Vou, inclusive, desligar ele, porque vai que eu encosto aqui. Esse daqui com resistência no topo, ou seja, só tem resistência aqui na tampa. Essa daqui, ó, é a tampa dele. Provavelmente você já deve ter acompanhado alguns vídeos do canal, onde eu mostro algumas peças sendo feitas nesse forno aqui. Eu tenho esse daqui também marronzinho, que também tem a resistência no topo, semelhante a esse daqui, só que
Diferente desse daqui que tem 55 centímetros de área interna, esse daqui tem somente 20, se eu não me engano, 27 ou 28, ou seja, quase que metade desse. Eu acho que metade desse daqui. Já esse daqui, esse marronzinho aqui tem a resistência no topo. Esse daqui, não sei se vai dar para ver, tem as resistências nas laterais. Esse daqui, o espaço interno deles é 40 centímetros de comprimento aqui, ó, por 15 centímetros de largura e 18 centímetros de altura. 14, 15, 18. Se a gente for ver bem a área interna, aqui ó, a área interna deles é essas medidas que eu falei. Existe a área interna e a área de trabalho. Qual que é a diferença entre a área interna e a área de trabalho? A área interna é o espaço interno do forno, simples assim. A área de trabalho é a área que pode ser utilizada dentro do forno. Então aqui ó, esse daqui, por exemplo, você tem, quando eu for preencher o forno, eu tenho que deixar pelo menos 1 centímetro ou 10 milímetros de distância da peça, manter a peça distante das bordas do forno, pelo menos 10 milímetros. Por quê? Porque se eu encostar muito, como a resistência é nas laterais, a peça vai ficar muito próxima da resistência e os cantos da peça, onde está mais próximo da resistência, ela vai entrar em estado de fusão, caso eu queira fazer a fusão da peça mais rápido do que o centro da peça. E se eu não fizer um controle de temperatura mais rígido do que utilizando esses aqui, por exemplo, a minha peça vai sim dar uma diferença da fusão entre as bordas e o meio, causando assim, vamos supor que eu estou utilizando um pigmento vermelho. Se você já assistiu, está acompanhando essa série de vídeos, sempre às 7 horas da manhã, e assistiu um vídeo que eu falo sobre problemas na sua peça, talvez os problemas que podem acontecer com a sua peça, você já deve estar por dentro do que pode acontecer com o pigmento, caso haja essa diferenciação de temperatura entre a borda e o meio. Ou seja, a sua peça, provavelmente você vai perder a peça pensando que você já pigmentou, você cortou uma chapa de vidro, pigmentou ela, trouxe para um forno semelhante a isso daqui ou até mesmo qualquer outro com resistência nas laterais, não fez a distribuição, o controle de temperatura de forma correta com base naquilo que você entende sobre o forno e a sua peça saiu danificada por conta desse não entendimento. Com esses aqui, pessoal, é um pouco mais simples. O processo de fusão, lembrando aqui que eu estou falando somente sobre vidro fusão, é um pouco mais simples de se entender. Tá? Esse daqui, basicamente, eu coloco a peça antes de continuar, voltando aqui à área de trabalho. Esse daqui, pessoal, também a gente tem que deixar um espaço de pelo menos 1 centímetro em cada lateral para que eu consiga retirar uma peça tranquilamente. E a mesma coisa esse daqui. Esse daqui eu não arrisco deixar somente 1 centímetro de espaço. Por quê? Porque o vidro, se eu for utilizar aqui o espaço interno dele, que é 55 centímetros quadrados, para criar uma peça, vamos supor que eu vou fazer uma peça de 52 centímetros quadrados. 52 centímetros quadrados. Então, eu colocando a peça aqui, é uma peça muito grande. Então, à medida que a temperatura vai subindo, o vidro ele vai dar uma leve expandida. Claro que no final do processo ele vai contrair, mas ele não pode ficar muito próximo da borda, porque essa expansão dele não pode chegar nas bordas do forno. Caso isso aconteça, provavelmente a lateral da sua peça vai ficar um pouco suja e provavelmente vai perder o brilho. E se isso acontecer, você vai ter que fazer um acabamento diferente na sua peça e provavelmente voltar ela para o forno para fazer outro acabamento à base de temperatura. Então assim, pessoal, a forma de utilizar os fornos, esses dois aqui, é a mesma desse? A princípio, sim. Se você está iniciando, a forma em que você vai utilizar os dois fornos é muito semelhante. A única coisa que a princípio vai mudar, e por conta do tamanho, é o tempo que ele vai demorar para chegar no ponto de fusão do vidro.
por exemplo, vamos supor que você quer criar uma peça, deixa eu ver aqui, uma peça semelhante a essa daqui, nossa. Ó, semelhante a essa daqui. Aqui eu fiz uma pigmentação um pouco diferente. Vamos supor que você quer criar uma peça semelhante a essa daqui. Nesse forno aqui, esse forno aqui ele vai fazer com que a peça chegue no ponto, na temperatura de fusão dela, em mais ou menos 45 minutos. Eu acho que nem isso. Eu ainda não fiz o teste especificamente com esse forno aqui para mim ter certeza. Já fiz um monte de queima, mas o teste mesmo para ter certeza eu não fiz, mas em meados entre 40 e 45 minutos já é o suficiente para o vidro chegar no ponto de fusão. Esse daqui leva em torno de meia hora para fazer com que o vidro chegue no ponto de fusão. Esse daqui leva entre 50 e 55 minutos para fazer com que o vidro chegue na temperatura de fusão. Então percebe que são tempos diferentes, para formas diferentes, de tamanhos diferentes, em alguns casos com formatos diferentes. Isso, pessoal, vocês têm que entender quando assim que chegar o forno na casa de vocês, assim que vocês adquirirem o forno, a primeira coisa que vocês têm que fazer é calcular esse tempo que o forno demora para chegar na temperatura de fusão do vidro, porque isso vai ajudar vocês e muito durante o processo de criação dos tempos de vocês. E voltando aqui, vamos supor, continuando, a forma de utilizar eles é basicamente a mesma, desde que você entenda como que é feita uma fusão em um forno com resistência nas laterais e como que é feita uma fusão em um forno com resistência no topo. Vamos supor aqui, pessoal, que eu estou querendo criar peças pequenas. Basicamente você vai utilizar peças pequenas que eu falo é mais ou menos nesse tamanho aqui, no tamanho dessa peça que eu mostrei. Peças pequenas, não vai existir muita variação entre a forma em que você vai controlar a subida de temperatura dos fornos. Porém, em peças grandes existe sim uma diferença gritante. Por quê? Lembra que eu falei que nesse forno aqui com resistência nas laterais, a peça não pode ficar muito próximo das bordas, porque se isso acontecer, vai existir uma diferença na fusão entre as bordas da peça e o meio dela. Então, para que isso não aconteça, você tem que saber perfeitamente controlar a temperatura dentro desse forno para que a temperatura que está ali nas bordas seja o mais próximo possível da temperatura que está no meio da peça. Com esse daqui, isso já não funciona da mesma forma. Por quê? Como a temperatura desse daqui e desse daqui também vem de cima, vamos supor aqui que você está fazendo um sanduíche. Vamos supor que também são peças grandes. Então, esse sanduíche que você vai estar fazendo, vai existir uma diferença entre duas camadas, entre a peça de cima e a peça de baixo, uma diferença de temperatura? Sim, pode ser que aconteça, se você não souber controlar bem, pode ser que aconteça uma diferença de temperatura entre as duas peças. Se você já é iniciado e, porventura, você criou um projeto, vamos por aqui, você criou um projeto, pigmentou ele, colocou no forno, levou para fundir e no final uma das placas de vidro estava quebrada, já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu, né? Já contei histórias de como que eu aprendi a vidrofusão com base em erro e acerto, e um dos problemas que aconteceu foi isso. Se porventura isso acontecer, continuando aqui o exemplo para ancorar mais na cabeça de vocês, eu cortei um projeto em duas partes, um sanduíche de duas camadas. Montei no forno, coloquei o ciclo, a temperatura começou a subir. Só que quando ela finalizou, uma das placas de vidro estava quebrada. Por que isso aconteceu? Nesse forno aqui, é porque como uma placa de vidro está numa base e a outra placa está recebendo mais calor, então assim, essa placa aqui está numa base que provavelmente está mais fria do que o calor provavelmente não, certeza que está mais fria do que o calor que a resistência está mandando. Então,
e tem a outra placa de vidro aqui em cima. O calor está sendo projetado mais para essa placa do que para de baixo, certo? Então, o que está esquentando a placa de baixo, a princípio, é a placa de cima. Só que a placa de baixo, existe a placa de cima que está esquentando e a base onde ela está, que está fria. Ainda está, teoricamente, em temperatura ambiente. E o forno demora um pouco para a temperatura que está saindo de cima entrar aqui, vir aqui para baixo de baixo, mais especificamente embaixo do vidro. Se a temperatura, se a rampa de subida for rápida demais, mesmo você tomando cuidado para que o vidro não quebre, se você não tomar o cuidado para que isso aqui não aconteça, para que a temperatura que está descendo da resistência seja o mais próximo possível da temperatura do vidro e da base do forno, teoricamente é a própria base do forno que vai fazer com que aconteça o choque térmico. E isso, pessoal, eu já vi muitos e muitos casos acontecerem. Pessoal, eu estou gaguejando um pouco porque, como eu estou aqui na área quente, por mais que os fornos não estejam ligados, é muito quente aqui, então estou me atrapalhando um pouco. Então, pessoal, vocês entenderam nesse ponto aqui? Se você entendeu o que eu quis dizer aqui com essa explicação da base do forno, deixa aqui nos comentários só para desencargo de consciência, para mim ficar mais tranquilo. Ah, Evandro, eu entendi sobre o forno com resistência no topo, eu já vou saber. E como fazer para resolver o mesmo problema aqui? Então, pegando o mesmo exemplo, você preparou um projeto, levou aqui para o forno, em sanduíche, 2 etapas, 2 camadas, levou aqui para o forno. Nesse forno aqui, como a fonte de calor é nas laterais, o calor vem dos lados, vamos supor que aqui é a base do forno, aqui é onde está o projeto. O calor ele vem dos lados e também começa a esquentar a base onde a peça se encontra, porque o calor está vindo das laterais, principalmente se a base estiver erguida. Nesse caso aqui, se você erguer a base também vai ajudar bastante, porque o calor que desce, ele entra por aqui, esquenta a base que você está utilizando que você utilizou para montar a sua peça, e aí isso tende a acontecer de forma mais difícil, digamos assim. Então, nesse forno aqui, o calor vem das laterais, também esquenta a base do seu vidro, só que, supondo que você, sabendo disso, o calor veio para as laterais e está esquentando a base do seu vidro, mesmo assim, no final do processo, uma das placas de vidro está quebrada, o que pode ter acontecido? Pessoal, aqui, lembrando que eu estou falando aqui com base na minha experiência e no que eu já observei nos trabalhos que eu fiz que deram errados. Pode ser que outros artesãos tenham outras experiências para agregar mais valor o que você está procurando. Então, assim, ó, o que acontece? Como as resistências, elas estão, o calor vem das laterais e está esquentando primeiro a borda dos vidros, isso pode fazer com que, de novo, a rampa de subida, principalmente na zona de risco do vidro, ela for muito íngreme a ponto de, mesmo você se preocupando em manter o vidro seguro, digamos assim, para que ele não quebre por conta de choque térmico, se mesmo assim ela for íngreme o suficiente para não se preocupar em distribuir a temperatura de forma uniforme entre as duas placas, a mesma coisa pode acontecer. Por quê? Nesse caso aqui, a gente tem um agravante a mais desse daqui. Nesse daqui, a gente tinha uma diferença de temperatura basicamente entre as duas placas, descartando aqui a base onde a placa de baixo está. Nesse caso aqui, além desse, tem um agravante a mais, que é da placa de vidro com a própria placa de vidro. Ou seja, as duas camadas de vidro, cada uma delas tem basicamente duas temperaturas diferentes, não é 2 temperaturas diferentes, é mais ou menos assim. O calor está vindo aqui das laterais, então as bordas do vidro estão mais quentes do que o centro, tá? Então, se a temperatura sobe rápido o suficiente a ponto de, sei lá, aqui nas bordas, por exemplo, tiver a 450 graus e aqui no meio tiver somente a 350 graus, pode parecer muito difícil isso acontecer, mas vai por mim, pessoal, não é tão difícil assim.
Pode acontecer de o vidro tensionar, criar-se uma tensão do vidro com ele mesmo e ele meio que colapsar. Ou seja, o choque térmico não está acontecendo por conta de um fator externo, está acontecendo com a placa com ela mesma. Ou seja, aqui no meio está mais frio e aqui nas bordas está mais quente, fazendo assim com que o colapso do vidro aconteça. Então, pessoal, você entendeu? Se você entendeu, deixa aqui embaixo nos comentários. Evandro, eu entendi sobre o processo de quebra do vidro. Entendi. Escreve só assim, entendi sobre o forno com resistência nas laterais. E, pessoal, com esses dois exemplos aqui que eu falei para vocês, vocês podem utilizar eles em qualquer tipo de situação, utilizando outros modelos de forno também. Tem muita gente que pergunta se aquele modelo de forno, aquele redondo que geralmente é utilizado para queima de cerâmica, para trabalhos em porcelana, cerâmica, funciona na vidrofusão. E sim, pessoal, aqueles fornos eles funcionam na vidrofusão. Por quê? Por exemplo, esse forno aqui, desculpa pessoal, já acabei de comer, tomar café. Esse forno aqui ele chega a 900 graus. Ele pode ser trabalhado numa temperatura superior, mas ele está travado, travei ele em 900 graus. Esse daqui também, ele também está travado em 900 graus. Por que eu travei esses dois aqui em 900 graus? Porque para vidrofusão não vou precisar de temperatura superior a 900 graus. E caso precise, como no caso, esse forno aqui ele não foi projetado para se trabalhar a temperaturas muito altas, pode ser que eu acabe estragando ele caso eu insista em, mesmo precisando, trabalhar uma temperatura muito superior a 900 graus com esse forno aqui. Já esse daqui, ele chega a 1200 graus, ele está travado em 1200 graus, uma temperatura ideal também para se trabalhar com porcelana. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que se um forno de porcelana que é projetado para chegar a 1200 graus, tem uns que até mais do que isso, consegue trabalhar nessa temperatura com segurança, por conta do ponto de fusão do vidro ser bem mais baixo, gerando ali em torno de, dependendo da peça, 780, 800, 820 graus, você consegue também, mesmo utilizando um forno para porcelana, trabalhar a vidrofusão tranquilamente, tomando sempre o cuidado de, como o forno para porcelana ele tem as resistências nas laterais, tomar sempre o cuidado para criar os seus ciclos, focando em tomando cuidado para distribuir a temperatura de forma uniforme para todo o corpo da peça ou todas as peças, caso você esteja criando ali mais de uma peça, seja em gavetas ou qualquer outra técnica que você esteja utilizando. E assim, pessoal, uma dúvida que pode ter surgido aqui não fazia parte do vídeo aqui, mas eu vou falar porque muita gente pode estar com dúvida, é sobre, assim, uma dúvida que pode surgir é se é possível trabalhar a vidrofusão mesmo em casa. Pessoal, como vocês podem ver, eu estou em casa, eu tenho 3 fornos de alta temperatura em um único cômodo. Eu ligo todos eles de uma vez? Não, eu nunca liguei os 3 de uma vez, mas 2 já. Esse daqui tem 5.500 watts de potência, esse daqui, se eu não estou enganado, tem 2.600 watts de potência. Esse daqui tem 1.200 watts de potência. Esse daqui provavelmente pode ser até mais fraco do que o micro-ondas que você utiliza aí na sua casa. Também, despertador, tá? Provavelmente ele pode ser até mais fraco do que o micro-ondas que você utiliza aí na sua casa. Vamos supor que eu estou fazendo uma fusão de vidro. Vou falar aqui um pouco sobre gastos. 1 hora desse forno aqui ligado direto, ou seja, sem o contador da resistência ficar ligando e desligando, vamos supor que eu ligo ele vai ligar direto ad infinito. Por 1 hora, esse forno aqui gasta cerca de, contando com o valor da energia hoje aqui em Limeira, vai gastar em média entre R$ 6,00 e R$ 6,50. 1 hora dele ligado. 1 hora desse daqui ligado, provavelmente vai
me geraria um custo de entre R$1 e R$1,50. Acho mais ou menos isso daí. Uma hora desse daqui ligado vai me gerar um custo de mais ou menos R$3, entre R$3 e R$3,50. Ou seja, olha só o valor que eu gasto de energia para se criar uma peça. Lembrando que, como eu falei aqui, esse valor é com o forno ligado direto. Ou seja, assim que eu ligar aqui a chave, o forno ele ligar e não iniciar o contador, o controlador aqui, que é quando fica ligando e desligando a resistência para manter a temperatura. Como ele faz esse processo de ligar e desligar a resistência, eu não gasto tudo isso em uma queima. Não, em uma queima não, em uma hora de uso. Em uma queima, dependendo da peça, eu posso gastar um pouquinho mais do que os R$6 nesse daqui, eu posso gastar um pouquinho mais também neles. Ou dependendo da queima, eu posso gastar menos. Por exemplo, se eu estiver fazendo somente uma termoformação, que não existe temperaturas nem tempos muito longos, eu posso gastar até, dependendo no caso, metade do valor, utilizando esses fornos aqui. Bom pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você quer aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática, de forma que você consegue trabalhar, criar suas próprias peças no conforto da sua própria casa, assim como eu, assim como vocês puderam ver, os links de todos os nossos treinamentos estão aqui na descrição. A gente tem o Fusão Perfeito, que é o curso mais completo. A gente tem o Bijuteria de Valor, que é focado em criar bijuterias utilizando forno micro-ondas. A gente tem o Manual Completo da Múltipla, que é focado em ensinar você a utilizar a sua múltipla de forma correta, cuidando para que você não danifique ela, para que você crie seus próprios ciclos, para que você possa fazer a própria manutenção dela você mesmo. Inclusive, fazendo a manutenção, você vai ter acesso aos materiais necessários para que você possa confeccionar a sua própria múltipla. E a gente também tem o livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, que é um material focado em te ensinar vidrofusão, também utilizando múltipla e micro-ondas, de forma que você vai poder criar peças como bijuteria, peças decorativas e até mesmo utilitários no conforto da tua casa, utilizando um espaço de até 2 metros quadrados. Os links deles vão estar aqui na descrição. E caso você tenha uma sugestão de outro tema aqui para os próximos vídeos, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou tirar ela para você, ou até mesmo farei um vídeo dependendo da sugestão ou até mesmo dúvida. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu! Tá quente aqui, quente, ó.